Gente, Bolsonaro afirma que tem vergonha da Janja, né? Do que ela fez lá na viagem. Meu filho, você não tem que ter vergonha de ninguém. Você é a própria vergonha. Como é que um homem desse, um cagalhão desse, diz ter vergonha de alguém? Vai cuidar da sua mulher. Porque a sua mulher não é vista. A sua mulher só é vista com o maquiador dela. Que Deus sabe aquele beijão assim de cinema, assim, na Antônia Fontinelli? Antônia Fontinelli. Entendeu? Sacou? Entendeu? Então, por enquanto que você tá preocupado com a Janja, a mulher do Lula, cuida da sua mulher. Tá bom? Que anda pra cima e pra baixo com o maquiador dela. Não precisa ter vergonha da Janja, não. Ela representa bem a gente, ó. Maravilhosa. Estudada. Estudada. Conhece isso? Não conhece, né? Ah, cagalhão, né, cara? Como é que um homem desse, que é a própria vergonha em cima, dizer que tem vergonha de alguém? Vai se lascar, Bolsonaro. Vai se lascar. Defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não pra viver um spa de vida boa. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esse cara preso uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Se houvesse a condenação, seria praticamente condenar a pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que eu não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Real sem crime. Realmente isso acaba. Viu que frouxo? É um broxa. O frouxo não se lembra que Lula foi preso com idade avançada e sobreviveu aquilo lá. O José Dirceu, que você queria matar também, corajosamente foi pra cadeia numa boa. Agora pra você tá acabado e o teu histórico de atleta? Não conta agora? A papuda nem espera. Você não pensou nisso na hora de dar golpe, na hora de roubar joias, na hora de assassinar reputações. Aliás, em falar em assassinato, descobriu-se agora que o Juca era o José Dirceu, quer dizer, ele queria matar o Lula envenenado, queria matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes por tiros, iam alvejar esses dois, e o José Dirceu também estava na mira de Bolsonaro, eles queriam matar o José Dirceu. Aliás, você sempre teve um medo do José Dirceu, né? Nossa, sempre foi cagão com relação ao José Dirceu. Ele tinha muito medo do Dirceu e do Genuíno, sempre foi assim. É que eles tinham um culhão que você não tem, né? Nessa entrevista só falou besteira, e os jornalistas pessimamente não conseguiram, em momento algum, colocaram na parede. Parecia aquela coisa combinada, sabe? Jornalismo chapa branca que eles chamam? É isso? Nem me lembro. Mas, aquele jornalismo amigável. Eu faço de conta que pergunto, e o senhor faz de conta que responde. E o mentiroso mentiu. Só falou besteira, como sempre, não aprendeu nada. É um ignorante, como diz o Reinaldo Azevedo. Não aprendeu nada, mas também não esqueceu nada. É um imbecil. Você diz que sente vergonha da Janja, ela sabe se colocar melhor que você. Ela tem estudo, você não. Você é um imbecil. Ela teve berço na casa dela, educação, você não. Você é um mal educado, um grosseiro, um burrão, um estúpido, um mentiroso, sem ética alguma. Eu tinha vergonha quando você era presidente. Mentiroso, só falava besteira, nenhum país queria receber o Brasil. Aí eu tinha vergonha, quando você chamava a mulher do Macron de feia, quando você falava da gripezinha, que você tinha histórico de atleta, agora tá aí. Aí é o fim pra mim, vai acabar tudo. Cagão, bunda mole. Eu não sei como as pessoas nunca enxergaram que esse cara era uma mentira, é um idiota, é um trouxa. Eu me lembro de todos aqueles líderes mundiais ali reunidos, todo mundo ali e tal, e ninguém queria conversa com você, fechava uma roda pra você não entrar, você teve que conversar com o garçom. E o garçom conversou com você por educação também, porque nem ali você era bem quisto, não era querido. Nossa, a minha cara queimava, que vergonha. Que vergonha ter um idiota como você à frente do nosso país. Ali, dizia-se que não há nada melhor do que essa bosta que tá aí de presidente. Todos os ministros falavam pra ele, o senhor tá errado. Não, porque você fala assim, bom, sou eu. Ele falavam que ele estava errado. Naquela reunião de ministros. Uma vez ele fez requisitou horário de televisão sem comunicar ninguém, sem comunicar o ministro responsável pelo... De repente estava todo mundo em casa, lá os outros ministros, de televisão falou, o presidente requisitou horário, sabe aquele nesse exato momento, no dia seguinte tinha reunião de ministros, todo mundo falou, como que você fala aqui, você está errado, você não sei o que, você não devia ter feito isso, seu linguajar estava errado. Foi o dia que ele falou, uma pessoa com meu passado de atleta isso é uma gripezinha. Patética. Aquela fala ele não falou pra ninguém, ele combinou com o gabinete paralelo dele, que é o gabinete de internet. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho. E aí eu falava, cara, mas não é possível, que ele não entendeu a gravidade do negócio, né? E a gente dependendo da China para poder pegar máscara, essas coisas, eles chamavam de vírus chinês. Mas quando você via essas coisas... Mas quando eu vi que ele falou, eu vou te tirar, eu falei, tudo bem, porque eu falei, enquanto eu ficar aqui, eu não vou pedir para sair, porque senão ele é tão desleal que ele vai falar depois, o cara tava aí e pediu, abandonou as pessoas. Eu falei, não, sou. O dia que ele falou que ele ia me tirar, eu falei, tudo bem, não mexe na equipe, cara. Só gente boa. Os caras que estão lá não tem lado político, todo mundo peso pesado com musculatura de saúde, né? Aí, foi uma conversa assim, como você está dizendo, eu fui no dia seguinte, na posse do cara que me sucedeu do Taixa, eu fui lá, passei o cara, desejei boa sorte a ele. O Taixa até hoje não sabe o que aconteceu. O Taixa ficou 20 dias. Ele não sabe o que aconteceu. Ele tá perdido até agora, falando com o ministro. Como assim, é mesmo? Ele saiu correndo, igual aquele filme lá do Tom Hanks, sabe o cara que sai correndo e não sabe pra onde vai? Ele tá até agora, ele tá correndo. A gente viu uma imagem dele que era muito boa. O dia o cara pergunta pra ele, o Bolsonaro acabou de liberar a abertura de salão de cabeleireiro. Ele fez isso? Que ele
decidiu isso aí? Isso aí saiu hoje? Isso? Fala agora. Decisão de? Quem é manicure? Academia? Barbearia. Não, isso aí não é... Acho que não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é a decisão do presidente. Eu não. É de 2 dias ele pegou e foi embora. Não era só eu que falava pra ele. Todos os ministros falavam pra ele, o senhor tá errado. Não, porque se falasse, bom, sou eu. Ele falavam que ele estava errado. Naquelas reuniões de ministros. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Agora, o senhor considera que pode ter ocorrido alguma irregularidade antes? Você acha que a CPMI deveria investigar o senhor? Sim, ele vai investigar. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Você viu aí, Bolsonaro admitiu em uma entrevista que ele deu hoje ao UOL que pode ter ocorrido fraude e corrupção no INSS durante o governo dele. Aí fica vindo aqui na internet, redes sociais, esses bolsonaristas atacando o Lula, falando que essa corrupção toda no INSS é do Lula, sendo que o Bolsonaro está admitindo que pode ter ocorrido no governo dele, o que de fato aconteceu. Porque segundo a Polícia Federal, esses descontos indevidos, essa corrupção começou em 2019 e passou todo o governo Bolsonaro e nada foi feito para combater essas fraudes e para impedir esses descontos indevidos. Teve que vir o Lula para investigar e acabar com essa fraude e salvar aí os velhinhos e as velhinhas que estavam sendo roubados aí desde 2019. Então tá aí, pessoal, Bolsonaro admitindo que durante o governo dele aconteceu fraude e corrupção no INSS, ele fala pode para não admitir a verdade, para não reconhecer que houve a fraude, que nós sabemos que aconteceu conforme aí as investigações da Polícia Federal. Então é isso, compartilha esse vídeo, compartilha a verdade, simples assim. No tocante a ir pra cima da esquerda ou não ir, eu não fui. Não vou dizer que estou arrependido. Falei diferente se voltar. Esse pessoal tem que sair da vida pública como o Trump está fazendo lá. Ele está drenando o pântano. No tocante a exterminar, o STF já está exterminando você. Aliás, você já foi exterminado, né? Você já não é mais nada. Você é apenas mais um réu. Você queria acabar com a esquerda, sim. No tocante a querer dar um golpe de Estado e querer até assassinar o presidente. Então, no tocante a ir para um pântano, eu sugiro que você vá logo. Assim você nos dará o prazer de não termos mais que ouvir a sua voz, de ver a sua imagem, porque você causa náuseas na população brasileira, porque toda vez que a gente vê você, a gente lembra todo o mal que você causou para este país no momento que você colocou a faixa de presidente, que nunca mais você terá esse prazer na vida, porque você já está morto para a política do Brasil. Se Deus quiser, né? E a lei assim cumprir, que é isso que o povo espera, que você pague pelos seus crimes. E como você mesmo diz, no tocante à papuda lhe espera. Bolsonaro deu uma entrevista hoje para o UOL. Eu não sei se é bom ou ruim ele ficar dando entrevista, mas vai ser ótimo pro Xandão. Bolsonaro, o corajoso, diz que está com medo de enfrentar a cadeia porque pode morrer. Esse cara não foi aquele que disse lá no tempo de pandemia que um dia todos poderiam e vão morrer? Então, cadê a coragem? Ele falou isso aqui numa entrevista. Assista. Pena de morte, se houvesse a condenação, seria praticamente condenado. Pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que eu não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Real sem crime. Realmente isso acabou. Então, meu amigo, todo mundo um dia vai encontrar a sua hora, né? Faça que nem Lula, quase com 76 anos, né? 77 anos ele foi preso, encarou de frente à justiça, à cadeia, foi lá, se manifestou, comprovou a sua inocência e hoje é presidente da República. Não tenha medo, tenha coragem. Você é um homem ou uma pulga? Vamos lá, meu amigo, não tenha medo de enfrentar a justiça. E, por outro lado, ainda tem a mídia ali, né, que vai atrás, não fez uma pergunta relevante, não fez nada de questionamento, é uma passação de pano. Tem uma outra também, entrevista que ele deu, que ele não sabe por que foi preso. Só porque, é interessante isso, né? Ele se reuniu com embaixadores, só porque ele utilizou a máquina pública, né, para fazer um golpe, e tem vários crimes, ele não sabe o porquê ainda está sendo, vai ser julgado e condenado, esperamos. Sem anistia para Bolsonaro. Comente aqui. Bolsonaro deu uma entrevista na UOL e está repercutindo bastante. Se eu for preso com essa idade que eu tenho hoje, acabou pra mim. Já eu explico. Governador de São Paulo está sendo aí bastante criticado. Olha só, a Lesp aprova o aumento de salário de Tarcísio de Freitas. Vai de 34 para 36.300. O Tarcísio de Freitas passará a receber 36.301 mensais a partir de junho. O salário atual é de 34 mil. O do vice, olha só, de 34.480. Enquanto o do secretário, que compõe o governo, passarão a ganhar 32 mil.
A gente não ganha uma de Moraes, diz aí o ex-presidente Bolsonaro, e ele também voltou a acusar o ministro Alexandre de Moraes de perseguição pessoal. Durante a sua participação no UOL Entrevista, o ex-presidente Bolsonaro disse não ganhar uma de Moraes e alegou que o ministro está pulando etapas judiciais com o objetivo de acelerar seu julgamento por participação aí, onde todo mundo já sabe. Sobre o processo, Bolsonaro também lamentou a decisão do STF de rejeitar o recurso da Câmara para suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. E a entrevista dele lá é muito longa, ele falou do INSS, entre outras coisas, galera. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E a Globo expôs as ligações com Bolsonaro no caso do INSS e mostrou que quem roubou os aposentados são os mesmos que estavam roubando dinheiro de vacinas durante a pandemia. Tudo bolsominion, olha só. Comprar aquela vacina da Covaxin que teria um sobrepreço que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, como ele aparece? Ali sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, o que carregavam malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. E aí tem outro personagem que é o Maurício Camisotti. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia, né, para comprar vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da Ambec. Ambec é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta. Ou seja, aqueles que estavam roubando vacina na pandemia lá em 2021, comprando vacina superfaturada em 1000%, são os mesmos que já naquela época estavam montando o esquema do INSS. Olha só, se eles tivessem sido presos pelos crimes da pandemia, muito provavelmente a gente teria descoberto o roubo do INSS muito antes. Que são os mesmos, as mesmas pessoas, os mesmos CPFs e todos ligados a um só. Jair Messias Bolsonaro. É sempre. É por isso que a oposição já faz uns 3 dias nem falam mais em CPI do INSS, que vai pegar eles. Globo daí? Não. Globo daí? A Globo daí? Não. Impressionante, me ataca 24 horas por dia, 10 anos daí. TV Globo, umas 2 horas ao vivo à disposição de vocês. Vocês perguntam sobre tudo. É uma maneira que você não deve tratar qualquer pessoa. Há 10 anos me atacam 24 horas por dia e nunca me dão espaço ao vivo para falar. Vocês se lembram quando esse meliante era presidente e não dava entrevistas à Globo? Ele começou a boicotar a Globo. Agora fica rastejando por uma entrevista. Sujeito contraditório. Agora tá na pior, tá querendo emplacar as narrativas mentirosas dele. Sabe o prefeito bolsonarista de Sorocaba, no interior de São Paulo, que é influenciador digital, todo bom, o bambambam? Pois é, né? Prefeito de Sorocaba vira réu por suspeita de superfaturamento de 11 milhões de reais. Vamos explicar isso daí. O prefeito Rodrigo Manga responde processo por superfaturamento de 11 milhões de reais na compra de lousas digitais. 4 anos atrás, o prefeito de Sorocaba comprou quase 1.200 dessas lousas ao preço unitário de R$ 26.062. Mas a Promotoria de Justiça descobriu que o produto foi comprado com preço acima do praticado no mercado. A cidade de Indaiatuba, por exemplo, comprou um equipamento semelhante por quase R$10 mil a menos cada um. O prefeito de Sorocaba pagou quase 60% mais caro. Obviamente que o prefeito bolsonarista nega a corrupção, assim como a empresa contratada e o secretário de Educação. Mas não é só isso não, o prefeito bolsonarista é réu em mais 2 processos, um por superfaturamento na licitação de semáforos e outro por corrupção na compra de kits de robótica. Aí ele também está sendo investigado por fraude na contratação de uma entidade para gerir a saúde de Sorocaba. Esse é mais um que fala Deus, Pátria e Família e que vai para o banco dos réus. Ele pode até ser inocente, claro que pode, mas não devemos confiar cegamente naqueles que dizem Deus, Pátria e Família. E aí, você acredita que o Rodrigo Manga é inocente ou corrupto? Escreve aqui nos comentários, aproveita, deixa o seu like e me segue. Tarcísio vacilão, pedágio não! Tarcísio vacilão, pedágio não! Tarcísio vacilão, pedágio não! Tarcísio vacilão, pedágio não! I know, I know, Caiado diz que vai dar anistia a Bolsonaro se for eleito a presidente. Ô dó. Dó de um que acha que vai ganhar a eleição e dó do outro, que se depender do Caiado para ser presidente para anistiar Bolsonaro, vai nunca ser. A campanha do Caiado já não estava boa. Tava custando chegar nos 3%. Depois dessa declaração aqui, ó, não sei se chega nem nos 2 mais. E não sou eu que tô dizendo não, são os próprios eleitores dele na página de Goiás. Ó, aqui, ó. Tadinho, já não tinha voto. Perdendo os que tinha. É, Caiadão.
Não vai dar certo, não. Eu acho muito doido e burro. Tá todo mundo querendo desvincular da imagem do Bolsonaro. Até o Tarcísio, até o próprio Nicolas Ferreira não fica falando tanto do Bolsonaro mais pra não vincular com a imagem, porque sabe que ele tem uma rejeição brava. Aí o Caiado, uma Cora Coralina da política, um dinossauro Rex, fazendo essa pataquada toda. O homem tem trabalho, o homem tem política, o homem tem serviço e virou uma putinha do Bolsonaro, virou chaveirinho do Bolsonaro e só sabe falar do Bolsonaro, não fala do seu trabalho. Por causa de quê? Troco de uns mijinhos de voto. Nunca pensei que o Caiado ia correr atrás de mijo de voto desse jeito. Ah não, Caiado, que vergonha pra Goiás. Vocês viram a entrevista do réu hoje para o UOL? Eu trouxe um trechinho aqui pra gente conversar sobre. Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Conseguimos segurar esse projeto. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. Será que o Bolsonaro não se deu conta que a China é o principal parceiro comercial do Brasil? Tô aqui pensando o que o pessoal do agro tá pensando a respeito do Bolsonaro. Caso ele tivesse a possibilidade de ser presidente novamente, não terá, é réu, vai ser condenado provavelmente, vai estar atrás das grades, inelegível ele já é. O que o pessoal do agro tá pensando, principalmente os exportadores de soja? O Brasil é quem mais exporta soja para a China. Ele não aprendeu nada com o Trump também. Trump, que fez aquele tarifaço, queria acabar com a China, teve que ir lá beijar os pés do Xi Jinping. Teve que voltar atrás no tarifaço em relação à China, porque a China deu o troco. A entrevista durou mais de 2 horas, quase 2 horas e meia, e ele ficou repetindo as suas mentiras de sempre, os seus delírios a respeito do Supremo, que não teve golpe, aquele blá, 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 detonou o Tarcísio, e por aí vai. Mas parece que ele continua não entendendo nada de economia e nada de nada. Acho que ele só entende de golpe. Mesmo assim, ainda duvido porque não foi competente para dar o golpe que ele ficou planejando, organizando por anos. Ei, esquerdista, vai no velório do guerrilheiro que matava trabalhadores, sequestrava e roubava bancos? Aí eu li, não respondi, ele não contente foi lá e acrescentou. Ele fazia igual a Dilma, que vocês idolatram até hoje. Infelizmente, eu não vou poder estar presencialmente no velório do Pepe Mujica. Mas eu quero muito ir no velório do Bozo, pra cuspir na cara dele, mandar ele pro quinto dos infernos e dizer pra ele que eu tô torcendo pro diabo receber ele do jeito que ele merece. E aí, com certeza, quando eu fizer isso, os bolso-afetivos vão ficar tudo revoltado do lado. Se der pra dar uns 10 tapas na cara em diversos bolso-afetivos ali, vai ser a minha maior satisfação. Primeiro que a Dilma nunca assaltou o banco, isso é uma das maiores fake news que vocês inventam há tempos já, né? Tem paspalho que compartilha isso, né? Tem gente que se diz honesta, honrada, que compartilha isso, essa fake news. Basta você pegar qualquer site, bota no Google aí, é fake news. A Dilma, infelizmente, não aderiu à guerrilha, infelizmente, ela não matou radical e extremista da direita, infelizmente, ela não assaltava os banqueiros e os bancos naqueles tempos de ditadura militar. Então, infelizmente, falta na minha opinião, faltava isso pro currículo da Dilma, aos meus olhos, ser sensacional, né? Eu até não gostava dela como presidente, já falei isso, né? Ficava feliz com ela como presidente porque foi a democracia, e a gente tem que respeitar a democracia. Eu sempre fui de centro-esquerda, e depois que chegou ali 2016, 2017, esse radicalismo que culminou com a eleição do Bolsonaro em 2018, ficou até 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022, eu radicalizei, porque enquanto médico eu sei que o maluco, o doido, o retardado, ele só entende o linguajar dele, muitas vezes. Não adianta você querer conversar pacificamente com um cara que está fora de si, que está descontrolado, que está descompensado. O bandido, o criminoso, ele só respeita o linguajar dele. Eu digo isso enquanto ex-militar, primeiro-tenente médico de marinha por vários anos. O bandido, o criminoso, ele só respeita aquilo que ele teme, que é o linguajar que ele gosta de reproduzir para os outros. Então a gente tem que falar no mesmo tom. Então, é obviamente que, ao falar no mesmo tom da extrema-direita com eles, é óbvio que eu deixo de ser de centro-esquerda e eu me torno hoje, sim, assumido, radical, ultra-esquerda, né? Totalmente radicalizado. Eu acho que tem que usar o mesmo tom da direita, não tem esse negócio de soltar pomba branca, entregar flor branca, é o cacete, tem que descer o cacete desses vagabundos. E o Pepe Mujica, sim, ele fez parte de uma guerrilha que era radicalizada nos tempos da ditadura, que coincidiu com tanto o início quanto a parte do final da ditadura, coincidiu com a do Brasil, aqui foi ali na época de 1985, né, 86, aqui no Brasil de 86 até... a Constituição de 88 foi o Sarney que fez a transição da ditadura militar para retornarmos para a democracia. Foi a muito custo, né? Depois de 21 anos de golpe militar, os civis voltarem para o poder e aí promoverem eleições democráticas. Então o Pepe Mujica, para mim, tem um currículo invejável, é perfeito, né? E infelizmente eu não estou de férias, né? E se eu tivesse de férias, pode ter certeza que desde ontem já teria viajado para o Uruguai, eu iria presencialmente agradecer por tudo aquilo que o Pepe Mujica fez, né? Ele reflete tudo aquilo que nós de esquerda, de fato, compartilhamos. Era um cara com... ele sempre dizia, né, que o político, de verdade, ele não deve gostar muito de dinheiro enquanto pessoa física, ele fora do ambiente político. E se esse cara gosta muito de dinheiro, ele não pode se envolver com política, porque política maneja muito dinheiro. Só que esse dinheiro deve ser para as políticas públicas. É para isso que o povão elege um político, por isso que ele confia no político. E aí a maioria dos políticos vão lá e roubam, surrupiam, roubam da educação, roubam da saúde,
né, roubam da infraestrutura, roubam de todos os setores. Né? Então, isso é um dos problemas que nós temos no Brasil e nos países do mundo todo. Então, o Pepe Mujica, mesmo tendo sido deputado, tendo sido uma liderança, um dos maiores entusiastas da esquerda do mundo aí, né? Eu ia falar aqui da região da América do Sul, das Américas, mas na verdade do mundo, ele é conhecido mundialmente, né? Ele continuava vivendo de forma muito simples, né? Para vocês terem uma ideia, ele tinha um Fusca como carro, a cachorra dele tinha 3 patas, tinha uma história que ele sempre dizia, né, que ele queria ser enterrado ainda junto com a cachorra dele, que foi extremamente fiel a ele. Então, o Pepe Mujica reflete aquilo que nós da esquerda de fato somos. E antes que me perguntem, doutor, mas o cara foi guerrilheiro, o senhor já pensou em algum momento em ser guerrilheiro? O único momento em que eu me coloquei em talvez aderir a esse negócio foi no 8 de janeiro de 2023. Enquanto eu assistia as imagens ao vivo na televisão, mas ao vivo nas redes sociais, os próprios idiotas golpistas gravando os vídeos e a gente assistindo ao vivo, eu dizia, gente, é inacreditável, os caras querem dar um golpe de Estado. Se esse negócio funciona, o que nós precisaríamos fazer? Se entupir de armas, mais do que aquilo que a gente já tem, né, mas daí é armamento pesado mesmo, e vamos ter que voltar para a democracia na marra, não podemos deixar essa vagabundagem assumir. E aí é óbvio que antes chore a mãe deles do que chore a minha mãe. Então o doutor não ia ter pena de mandar para a vala, como diz o governador da Bahia, com razão, né? Não ia ter receio de mandar medo, piedade, de mandar para não ia ter remorso, de mandar para a vala radical de direita, nenhum remorso. Antes chore a mãe deles do que chore a minha mãe.